Saudações ao Trio de Ouro, Pastor Antônio Francisco, Evangelista Rosinha, Diretor Andrei Salles. Saudações também aos nossos companheiros ministeriais e também a todos vocês, ouvintes e telespectadores da 87 FM de Araçarigoma, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista. Com alegria, hoje nós entraremos na parte 4 do discipulado módulo A Luta da Carne contra o Espírito. Iniciamos esse discipulado com o versículo no capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 16. O versículo 16 é aquele que fala: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E os seguintes também. Isso na parte 1 e 2 nós trabalhamos Gálatas 5, 16 e seguintes. Na parte 3 nós entramos no na carta de Paulo aos Romanos. O gigante Paulo, ele escreve no capítulo 8, nós demos início nos versículos 6 e 7, a parte 3. O versículo 6 e 7 diz assim: porque a inclinação da carne, o pendor, onde pende a carne, dá para a morte, mas a inclinação do Espírito para a vida e paz. E no versículo 7 do próprio mesmo capítulo 8, por isso a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E hoje nós vamos entrar no mesmo capítulo 8, no seu versículo 8, a parte 4 desse discipulado módulo A Luta da Carne contra o Espírito. E o versículo 8 diz assim, Romanos 8, 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra. Isto que eu acabei de ler, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, isto nos ensina que tudo aquilo que nós vivemos carnalmente é desagradável a Deus, diante de Deus. A nossa vida, o nosso estilo de vida passa a ser abominável aos olhos de Deus. Passa a ser reprovado por Deus. E quando Deus olha para nós, então ele não se agrada de nós. Todas as vezes que nós somos crentes carnais, então Deus não mais se agrada da nossa vida. Todas as vezes que Deus olha para um crente carnal, que ele olha para um ser humano que está vivendo carnalmente falando, então ele não se agrada daquele ser humano. A Bíblia diz que Deus é santo e vai dizer: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. E aliás, santidade, falar sobre santidade, sobre separação, não se ouve mais, sobre sermos diferentes. Ainda ontem eu preguei sobre isso, que lá no livro de Malaquias, no seu capítulo 3, no versículo 18, diz que todos verão a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Então já não se faz mais sermão de falar da diferença, de sermos espirituais, de sermos separados de todo este mundo. E com isto, amados, eu digo que essas pregações que não falam de santidade, não falam de arrependimento, de pecado, de perdão, de vida eterna, de sermos diferentes, têm estragado esta geração. Porque estas pregações não se falam sobre renúncia, sobre matar a carne, sobre viver para Deus, sobre ser espiritual, sobre buscar as coisas do Espírito. Mas, atente bem, futuramente, quem sabe, mais uma década, se estivermos vivos, veremos o estrago que estas pregações estão fazendo. Daqui uma década ou menos, vamos ver a geração de crentes que vamos ter se continuar deste jeito. Uma geração de crentes que não oram mais. Aliás, já estamos tendo
só vai piorar. Uma geração de crentes que não buscam mais, que não tem relacionamento com Deus, porque não são crentes espirituais, e sim são crentes carnais. Você quer ver se um crente é carnal ou espiritual? Pise no pé do seu irmão para você ver. Ele pode dizer assim, ó, eu sou servo desse Deus maravilhoso, desse Deus grandioso, desse Deus poderoso. E aí você pisa no pé dele e você vai ver se ele é espiritual mesmo. Se ele for carnal, você pode se abaixar. Se abaixa e tampa os ouvidos. Agora, se ele for espiritual, ele vai te perdoar e vai olhar para você e te amar de verdade, te amar mesmo. Ainda que você pisou no pé dele, ele vai te amar. Porque o que prevalece na vida dele é o espírito e não a carne. Então, se você quer saber se alguém é espiritual ou carnal, é só pisar no pé dele. Agora vamos seguir no versículo 9 do mesmo capítulo 8 de Romanos. Diz assim, vós, porém, não estáis na carne. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, ele diz, se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. O apóstolo Paulo, que diz que vós, porém, não estáis na carne, mas se o Espírito, se é que de fato habita em vós. Olha, eu vejo as mensagens de Paulo, ele é sempre cirúrgicas. Parece que ele está com um bisturi e ele vai abrindo o ser humano de alto a baixo e mostrando as suas fraquezas, as suas vísceras, pondo para fora e dizendo assim, olha, Paulo diz, eu estou falando para você daquilo que é interior e não daquilo que é exterior. Não do teu lado de fora, mas eu estou falando do teu lado de dentro. Porque o lado de dentro, de fora, não importa o lado de fora, se o lado de dentro ainda não foi transformado. Se o lado de dentro ainda não é espiritual. De que adianta o lado de fora? E Paulo, ele vai concluir esse capítulo 9 que nós lemos, né? Ele concluindo o capítulo 9. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Permita-me dizer, eu e você, não somos de Deus pelo fato de somente ir na igreja. Permita-me dizer isso, pelo fato de pertencer a uma denominação, pelo fato de ser batizado, ou pelo fato de ser dizimista, ou pelo fato de ser ofertante. Isto não nos torna pessoa de Cristo. Porém, o que nos sela é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, todo aquele que anda carnalmente não é de Deus ou não pode ser de Deus, porque ele vive uma inimizade contra Deus. Fechando já a parte 4 deste discipulado, em Gálatas 5:24, eu gostaria de ler agora. Gálatas 5:24 diz assim, os que são de Cristo, crucifica a carne com as suas paixões e concupiscências. Aqueles que de fato pertencem a Cristo, tomam uma atitude, tomam uma decisão de crucificar a carne, de crucificar as suas paixões, de crucificar a carne juntamente com os seus desejos, com as suas concupiscências. Deixa-me te dizer que haverá dia em que você que vai ter culto e você não vai ter desejo nenhum de ir para o culto. E naquele instante é o momento de você cravar na carne e crucificá-la e dizer, eu vou e ir. Porque se você fizer a vontade da carne, nem na igreja você vai mais. Se você fizer a vontade da carne, você não vai cultuar a Deus, você não vai orar, você não vai mais buscar ao Senhor. E você vai começar a se inclinar para as coisas da carne, para os caminhos tortuosos, contrários a Deus.
que te levará à destruição. E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim dele é caminho de morte. Fique com um gostinho de quero mais. Até a parte 5 desse discipulado, módulo da luta da carne contra o espírito, programa Teus Altares Metodista pelo 87 FM de Araçariguama. Com carinho. Há um rio de Deus que corre nesse lugar. Há uma nuvem de Deus que paira sobre nossa vida. A glória do Senhor está sobre nós. Aleluia. Flua, Espírito Santo. Flua, Deus. Cante comigo. E a glória do Senhor minha vida encherá. Minha vida encherá. E o Espírito de Deus virá. Cante de novo isso, vamos lá. E a glória do Senhor, minha vida, oh, aleluia, encherá. E o Espírito de Deus virá. Fluirá, fluirá. Como a chuva cairá, qual orvalho nos montes e vales cobrirá. E a glória do Senhor enfim dominará. E o Espírito de Deus virá. E o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus virá. Aleluia. E o Espírito de Deus virá. E a glória do Senhor, enfim dominará. E o Espírito de Deus virá. Fluirá, fluirá como um rio, como a chuva cairá. Sim, Senhor. Qual orvalho dos montes e vales cobrirá. E a glória do Senhor, aleluia, enfim dominará. E o Espírito de Deus virá. E o Espírito de Deus virá. E o Espírito de Deus virá. E a glória do Senhor, enfim dominará. E o Espírito de Deus virá. E a glória do Senhor, minha vida encherá. E o Espírito
Aleluia.